Olá, meus amigos. Recentemente eu estive em Israel e sábado agora, postei um vídeo no meu Instagram, coloquei uma manchete, como fazem os grandes jornais. Não expliquei o que está acontecendo em Israel. Coloquei uma manchete. O povo reagiu, tive muitas visualizações, mais de 50 mil visualizações. As pessoas comentando, compartilhando, colocando em seus stories. Mas boa parte delas não sabem o que está acontecendo em Israel. E por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Até mesmo respondendo a alguns comentários que estão lá no Instagram. Se você ainda não está no meu Instagram, é @expressoconservador. Segue a gente lá, tá? O vídeo tá lá, você vai conseguir ver, além de ver uma imagem aqui, eu não posso mostrar o vídeo em si, tá? Por problemas de direitos autorais, mas eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês, vocês vão ver, vão entender, certo? Por que Israel está em perigo? Quem é o culpado desse perigo que Israel está correndo? Então eu peço a você, fique até o final do vídeo. Se não compartilhou ainda, já compartilhe esse vídeo, mostre para os seus amigos, deixa seu like, deixe seu comentário e o principal, se inscreva no canal, tá bem? Então peço a você essa ajuda aí e fique até o fim para você entender qual a situação e por que ela é tão importante. Bom, meus amigos, no sábado eu coloquei um vídeo mostrando que as pessoas foram às ruas em Tel Aviv. Mostrei para as pessoas que estava realmente muita gente nas ruas protestando contra a reforma do judiciário em Israel. Reforma essa promovida pelo parlamento. Um parlamento que é considerado o mais conservador da história de Israel. Considerado ultraconservador, e vocês vão entender o porquê. E vão entender também por que Israel está correndo perigo. Vocês vão ver que a esquerda, lá também tem, infelizmente. Mas vocês vão ver que eles estão colocando Israel em perigo. E eu separei algumas notícias para ilustrar isso a vocês, tá bem? Vamos lá. Primeira notícia. Hezbollah se prepara para confronto com Israel. Muita gente vai olhar e vai falar assim, olha, mas o Hezbollah é do Líbano. Está se preparando para um confronto já há tempos. Mas vocês vão entender que essa reforma tem culpa nesse lance aqui. Então vocês vão entender o porquê que eles estão todos animadinhos para um confronto com Israel. Porque eles estão percebendo essas divisões sociais. E estão achando que Israel está enfraquecido. Que seria o momento para um confronto. Então, há perigo iminente de um confronto entre Israel e o Hezbollah. Claro, a capacidade militar do Hezbollah para vencer Israel não existe, mas pode causar um enorme estrago, ainda mais com as divisões que estão tendo no país. Então eu vou mostrar aqui para vocês, vejam só. Eu grifei a boa parte da matéria, mas eu não vou colocar toda porque temos mais matérias para colocar, tá bem? Em uma série de movimentos estratégicos, políticos e militares, o Hezbollah está intensificando os preparativos para um confronto iminente com Israel, chamando a atenção global, inclusive os Estados Unidos já estão preocupados com isso, e levantando preocupações sobre a estabilidade regional. O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, está promovendo o posicionamento de suas forças ao longo da fronteira, com mais de 30 postos de observação ali instalados. Fontes libanesas sugerem que o grupo está preparando para um conflito, se preparando para um conflito prolongado com Israel, que acredita estar gradualmente aceitando novas regras de engajamento estabelecidas por Nasrallah. Incidentes recentes incluem uma tenda tripulada por 3 a 8 terroristas do Hezbollah em uma área do sul da fronteira, mais ao norte de uma barreira de segurança israelense perto do Monte Dov, onde a fronteira converge com a Síria. Tá? No sábado, um grupo de cerca de 18 libaneses, incluindo um parlamentar, cruzou a fronteira antes de ser rechaçado por tiros de advertências pelo lado israelense, tá? Então vejam só, 18 pessoas, incluindo um parlamentar libanês,
invadiram o território israelense e andaram ali cerca de 70 quilômetros até serem rechaçados pelas guardas da fronteira. Então, é algo muito grave. Porque se foi 18 libaneses, de repente pode ser mais. Pode ser 1.000, pode ser 100, pode ser 2.000, 3.000, e aí? Como que vai ficar a situação? E esperem que piora, tá? Al-Akhbar, um diário libanês próximo ao Hezbollah, informou no sábado que Beirute exige que Israel reconheça a fronteira estabelecida em 1923 e se retire da vila de Gajar. Os comentários recentes de Nasrallah enfatizaram ainda mais essa postura, alertando para uma escalada inevitável se a situação não for resolvida prontamente. A crescente tensão chamou a atenção dos Estados Unidos, que está tentando mediar entre Israel e o Líbano para evitar uma guerra em grande escala. Amos Hochstein, o enviado de energia americano, conhecido por seu envolvimento em esforços anteriores de mediação em disputas de fronteiras marítimas, foi despachado para a região. Agora vejam só, as capacidades militares do Hezbollah, elas melhoraram bastante. Hoje eles têm cerca de 15 batalhões, como vocês podem ver aqui na tela, incluindo um batalhão de elite com 8.000 combatentes altamente treinados e que estavam atuando na Síria. Então eles ganharam experiência de campo. E essa experiência operacional, essa experiência de campo, faz uma enorme diferença. Então é algo para se temer. É algo que pode causar um estrago muito grande. Volto a afirmar, o Hezbollah não tem força para vencer Israel, mas com certeza pode causar um grande estrago. Isso é fato. Ainda mais com as divisões que há nesse momento no país. E vocês vão entender um pouquinho mais. Aguardem só um pouquinho. Cartógrafos da ONU criaram a linha azul demarcando a fronteira de 120 km em 2000 para verificar a retirada de Israel do Líbano, que o Conselho de Segurança mais tarde certificou como concluída. A fronteira de Rosh Hanikra, na costa do Mediterrâneo até o Monte Dove, o Hezbollah diz que não reconhece a linha azul e contesta vários pontos ao longo da fronteira. Forças de paz internacionais da Força Interina da ONU no Líbano, a UNIFIL, foram destacadas no sul do Líbano para monitorar a fronteira desde 78, só que não estão conseguindo parar o Hezbollah. Até porque o Hezbollah está construindo, tá? Ele está construindo pontos de observação, tendas de observação, e utilizando para isso uma ONG, a Green Without Borders, tá? Uma organização afiliada ao Hezbollah que se apresenta como uma ONG ambiental. Então eles constroem, não, isso aqui é para uma ONG ambiental, e logo os seus militares, os seus terroristas estão lá. De acordo com a resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que pôs fim à Segunda Guerra do Líbano em 2006, o grupo terrorista está proibido de operar na fronteira, perto da fronteira. Oficiais israelenses têm criticado a incapacidade da UNIFIL de deter o Hezbollah. Agora vejam só e se atentem para isso aqui. O Hezbollah percebe as divisões sociais israelenses sobre a iniciativa de reforma judicial do governo como um sinal de fraqueza. E por que isso? Vejam só. Vocês vão ver aqui, deixa só carregar a página, essa imagem, tá? Isso foi em Tel Aviv no sábado. O vídeo que eu postei tem essa imagem lá, mostra a movimentação do pessoal. É um vídeo curtinho, então recomendo a você que assista lá. Deve ter, acho que, 15 segundos no máximo. Assista para você entender um pouquinho mais. O governo argumenta que a reforma que busca aumentar o poder do parlamento sobre a Suprema Corte é necessária para garantir um melhor equilíbrio de poderes. E de fato é. Porque não só aqui no Brasil, mas lá em Israel também, a política tomou conta da Suprema Corte. Algo que era para ser apolítico, fora da política, que não deveria haver militância, está tendo militância também. E o governo está procurando corrigir isso. E para isso está fazendo essa reforma do judiciário.
o que está desagradando a minoria que perdeu, porque Netanyahu foi eleito primeiro-ministro e formou um governo de coalizão, tá? As novas manifestações ocorrem apenas alguns dias após a votação no parlamento de uma medida-chave do texto. A cláusula votada na terça-feira visa anular a possibilidade de o Poder Judiciário se pronunciar sobre a razoabilidade das decisões do governo. O governo Netanyahu, formado em dezembro com o apoio de partidos de extrema-direita e formações ultra-ortodoxas judaicas, é um dos mais conservadores da história de Israel. Isso é o que eles dizem. Eles chamam de extrema-direita, ultra-ortodoxos, tá? Porque eles têm que jogar essa pejoração, ele tem que ser algo pejorativo, tem que ser algo que denigre, que joga a massa contra, porque eles querem fazer acreditar que essa reforma é totalmente ruim, e não é. Não é totalmente ruim. Claro, é 100% boa? Também não é. Nada, nenhum governo vai fazer nada 100% bom ou 100% ruim. Alguns conseguem até chegar próximo do 100% ruim, né? Vejam só, uma das coisas que muda com a reforma do judiciário, coloca a escolha dos juízes da Suprema Corte nas mãos do Parlamento de Israel, que hoje ele é indicado pelo presidente de Israel e não pelo parlamento. Só que o presidente indica após uma comissão indicar, com uma comissão com juízes da Suprema Corte, com figurões da sociedade israelense, alguns ilustres, tá? Ali que fazem parte desse conselho que indica quem vai ser o juiz, e aí o presidente indica essa pessoa e o parlamento aprova. Então, hoje, seria o parlamento que indicaria os juízes da Suprema Corte sem passar pela obrigatoriedade desse conselho, o que muda bastante a situação, né? Propõe que as decisões do judiciário possam ser sobrepostas às decisões do parlamento, que é ultraconservador, ou seja, o parlamento poderia reformar algumas decisões do judiciário. Olha, o judiciário decidiu isso, mas o parlamento poderia rever essa decisão. Em alguns casos, não em todos, tá? Que fique claro. Então, há sim uma divisão muito grande. Vocês vão ver aqui o porquê que Israel está correndo perigo agora. Vocês já viram quem é o culpado. Todos esses movimentos aqui são de esquerda. Agora, olha só. Netanyahu promete punir reservista que fugir de convocação militar em Israel, porque eles estão ameaçando não atender, tá? Não atender às convocações. E isso é muito grave, porque é um país que depende dos seus reservistas para manter a paz, para manter a ordem, para evitar, rechaçar qualquer tipo de ataque do inimigo. Se eles estão ameaçando não atenderem, aí a coisa começa a ficar muito grave. E o Netanyahu está ameaçando punir quem fugir das convocações. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu reprimir nesta segunda-feira as ameaças de não comparecimento ao serviço militar por reservistas que se opõem a seu plano de reforma judicial, dizendo que tais ações são antidemocráticas e arriscam encorajar os inimigos do país. E como vocês viram lá, o Hezbollah já está se encorajando. O Hezbollah está olhando e falando, opa, eles estão num momento de fraqueza. Está na hora de agir. Isso estimula os inimigos. Imagina o Irã vendo isso. Que é um inimigo declarado de Israel, que diz que Israel tem que ser varrido do mapa. Isso é muito grave. Muito, muito grave mesmo o que está acontecendo. A ameaça abalou um país para o qual o exército regular, que recorre a reservistas em tempo de guerra e exige que eles passem por treinamento regular, foi por muito tempo uma questão apolítica. Hoje, a esquerda está tentando usar o exército contra o governo. Vejam só que coisa interessante. Abre aspas, não sou eu que estou falando agora, é o Netanyahu.
o governo não aceitará insubordinação. O governo agirá contra isso e tomará todas as medidas necessárias para garantir nossa segurança e nosso futuro. Ponto. Netanyahu quem disse isso. Com o aumento da violência entre israelenses e palestinos, uma série de confrontos recentes na fronteira libanesa, Netanyahu classificou o protesto de reservistas como corroendo nossa capacidade de deter nossos inimigos que podem ser facilmente tentados a nos atacar. E é o que está acontecendo, eles estão tentadíssimos. Tanto que estão se movendo, estão montando postos na fronteira, estão avançando além daquilo que é permitido pela lei. O projeto de reforma que restringe alguns poderes da Suprema Corte de Israel e deve ser ratificado na próxima semana abrirá caminho para a ditadura, disse uma carta assinada por 1.700 oficiais da Força Aérea, incluindo 27 generais da reserva, publicada no jornal israelense Yedot Aronot, na quarta-feira. Então vejam que é grave o que está acontecendo e Israel está sim correndo perigo. O que nós podemos fazer é orar, pedir a Deus que guarde Israel, tá? Porque o que está acontecendo lá e acontece também aqui no Brasil, do mesmo modo que eles agem aqui, agem lá também. Se você vê algumas declarações, eles vão dizer assim, olha, essas leis não passarão. Você vê que o discurso é integrado no mundo inteiro. Eles repetem o mesmo discurso no mundo todo. Então eles têm um modus operandi, tá, de agir. E isso é gravíssimo. Tem que ser contido. Então eu espero que a reforma seja aprovada e que as coisas voltem ao eixo em Israel, tá bem? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos e eu espero que tenha ficado claro para o que está acontecendo em Israel. Até a próxima.